Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todas. Vamos dar início ao nosso projeto Conversando com as Juristas. É uma ideia que eu tive a partir de uma visão de que eu tenho grandes amigas que são grandes juristas, grandes professoras, grandes estudiosas, grandes autoras de obras jurídicas e que eu, na verdade, poucas vezes tive chance de conversar com elas em duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da vida delas, pessoal, e da sua ascensão na carreira. Como conciliar a tarefa materna, a tarefa de esposa, muitas vezes, a tarefa de gerir uma família e a tarefa de estudar, crescer, fazer mestrado, doutorado, tornando-se professora, tornando-se autora, tornando-se árbitra. Então eu elegi algumas das minhas queridas amigas e olha que no final eu descobri que eu tenho tantas amigas que eu vou precisar fazer uma longa sessão ouvindo as amigas. A professora Ana está acompanhando meu perfil, então vamos ver se eu mando para ela um convite para ela entrar. Peraí. E eu descobri então que eu tenho muitos amigos e muitas amigas e que todas elas eu gostaria de conversar, tá certo? E, portanto, eu vou tentar fazer essa nossa ideia da conversa com as juristas. Professora Ana, tem um comentário ali. Se você mandar um oi para mim ali, eu tento te convidar por aqui. Porque você... Eu não estou vendo a professora Ana Nevares aqui. E essa minha ideia de conversar então com as amigas e com os amigos juristas... Ah, Ana Nevares, ó, entrou. Agora eu vou tentar aqui ver se eu consigo convidá-la. E essa ideia de juristas, então, acho que vai dar mais programas, mais episódios do que eu imaginava. Eu já consegui conversar, agendar com a professora Ana Nevares, que eu vou começar a conversar com ela hoje, e também com as amigas... Ana, só um minutinho, Ana, que eu vou fazer um negócio. A nossa internet nem sempre ajuda. Ana, consegue me ver? Consigo, tô te vendo. Você tá me vendo? Eu tô te vendo com a imagem meio apagada. Eu vou mudar de lugar aqui na minha casa, que às vezes eu tenho mais sucesso num Eu canto da também. casa do que no outro. É uma questão de dificuldade de informática. Eu também. Vou tentar mudar de lugar aqui na minha casa também. Eu vou te chamar de novo, Ana, para você ingressar comigo. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer a live, porque infelizmente nem sempre a gente consegue chamar outra pessoa, mas vamos tentar mais uma vez. Então eu dizia para vocês que descobri que tenho tantas amigas que eu vou ter que fazer uma sequência longa de lives, porque eu quero ouvir a todas. Está travando, né? Eu vou desativar os comentários. Só espera a professora Ana Nevares entrar, que eu vou desativar os comentários para conversar com ela. Vamos ver aqui se a professora Ana está por aqui. Ana Nevares, vamos lá. Será que conseguimos conversar, Ana, agora ou a conexão não vai nos permitir? Ana, posso te dar uma dica? Tira do seu Wi-Fi, se você estiver no Wi-Fi, e deixa no 4G. Porque no 4G é melhor que o Wi-Fi, Ana. A conexão costuma ser melhor. Eu vou desativar. Fazia tempo que a internet não me dava banho. Fazia tempo. Ana, pede para entrar de novo agora. E vamos ver. Ô, professor Grisar, tudo bem? Paraná presente. Aproveitando enquanto... Ô, Rodrigo, aproveitando enquanto a professora Ana entra,
espero que uma internet melhor, a gente consiga conversar a respeito da nossa proposta. Vamos tentar mais uma vez. Quando ela entrar, eu vou desativar os comentários. E agora? Agora tá bom. Agora tá bom? Ver a professora. Ah, que bom. Eu tirei o Wi-Fi. Então tá bom. Tudo bem, Ana? Como é que vai, minha querida? Tudo bem, graças a Deus. E com você, Simão? Olha, tempos pandêmicos, momentos pandêmicos, mas a situação parece que gera, eu não sei se é um costume, uma resiliência. E no final, Ana, eu aproveito para ler, para estudar, para escrever um pouquinho, quando a gente tem vontade, para cuidar dos clientes. No final, eu acabo ficando, eu brinco num modo de sinais vitais básicos, sabe? Sem grandes emoções. E você aí no Rio de Janeiro, com a família, como é que vão as coisas? Né? Como você falou, momentos pandêmicos aqui também, né? Tenho ficado, né, direto em casa também, mas o meu escritório começou a voltar em alguns dias, né, da semana. Mas eu continuo preferindo trabalhar em casa, porque com os filhos ainda em casa, né, com o desafio do homeschooling, né, das aulas online. Então, eu estou me revezando aqui, né? Enfim. Ana, eu ia te lançar uma pergunta, antes de você contar um pouco da sua trajetória como professora, jurista, advogada. Esse momento pandêmico, você, seu marido e seus 2 filhos em casa, sobra mais para você do que para ele? Ou há uma divisão de tarefas razoavelmente equânime? Seja honesta, porque nós vamos hoje fazer Abrindo o Coração com o Simão. Opa, até rimou, né? Abrindo o Coração com o Simão. Então, Simão, eu acho que não é 100% igual, né? Não é, porque o que eu vejo é que existe uma... tá intrínseco na mulher, na mãe, na dona da casa, vamos dizer assim, né? Uma expressão horrorosa, mas enfim, na dona da casa, fazer tudo que é pertinente à casa, né? Então, todas as comidas, onde pede comida, onde não pede comida, né, se vai botar roupa na máquina agora, se não vai botar roupa na máquina agora. Então, tudo ficou, vamos dizer assim, a gestão continuou na minha mão. Mas antes, eu tinha uma funcionária que me ajudava, então era uma gestão que eu delegava as tarefas, né? Na pandemia, eu não pude delegar as tarefas. Agora, depois que o Rio de Janeiro começou a abrir de novo, eu comecei a fazer um revezamento aqui de dias para poder ter uma melhor, né, atuação, até porque todo mundo quer voltar a trabalhar, né? Eu estou sentindo isso também. Mas eu não considero assim uma tarefa igual, 50-50, porque eu acho que não está na cabeça, não só dele, como eu acho que da maioria dos homens, a gestão, né? Pensar, não, agora eu tenho que botar... Ih, peraí, que agora já tem muita roupa lá no cesto, tem que botar a roupa para lavar. Eu vou te dizer uma coisa para começar a conversa. É um país culturalmente machista, historicamente machista. Acho, creio, sinto, espero que menos do que no passado. Acho, creio, sinto, espero que será menos ainda no futuro, mas não se compara a países como a Inglaterra, que eu tenho uma convivência bastante intensa com os ingleses, que é outra concepção. Somos donos de casa, não é a dona da casa. Somos marido e mulher. Se for marido e marido ou mulher e mulher, idem. Vamos dividir as tarefas. Agora me conta, por que o direito? Quando é que a Ana disse, vou fazer direito? E depois que a decisão foi tomada, em algum momento titubeou? Falou, acho que não era isso, devia ter feito medicina. Não. Então, na verdade, esse momento nunca aconteceu, né? De eu ter titubeado depois que eu escolhi, né, a minha profissão. Na verdade, eu venho de uma família de advogados, né? E eu acho que isso explica, né? Uma vez conversando com um cliente do meu marido, que é produtor musical, enfim, artista, né? E ele fez uma ponderação. Como é que vai competir, né, em termos de conhecimento de música e saber da música, a filha do Gilberto Gil
com a sua filha, por exemplo, né? E eu falei, realmente, né? Seria uma competição desleal, né? Então, eu venho de uma família de advogados, o meu bisavô foi o primeiro inventariante judicial do Rio de Janeiro, o que talvez explique um amor meu pelo direito das sucessões, né? Então, tanto é que quando eu comecei a estudar direito das sucessões mais profundamente, que eu estudava Itabaiana de Oliveira, Orozimbo Bononato, Carlos Maximiliano, meu avô olhava para aqueles livros e pensava no pai dele, né? Que havia sido o primeiro inventariante judicial do Rio de Janeiro. Infelizmente, foi um setor que fechou aqui no Rio, por conta de problemas administrativos, enfim. Então, agora a gente não tem mais essa figura aqui no Rio de Janeiro. E meu avô, então, foi advogado, a minha mãe fez direito, o meu tio mais novo, vamos dizer assim, que meu avô teve 4 filhos, é procurador de justiça em Minas. Então, eu acho que o direito estava em mim, né? E o que sempre esteve em mim também foi dar aula, né? Foi ser professora, né? Meus primeiros alunos foram os meus bonecos, né? Depois o meu irmão, e eu brincava de dar aula, eu tinha um quadro negro no meu quarto, então eu ficava brincando o tempo todo, e quando eu ia para a escola eu botava assim no quadro negro, inconstitucional, e falava, alunos, escrevam 100 vezes inconstitucional, que quando eu chegar do meu compromisso, né, eu vou corrigir essa. Olha a palavra que eu escrevia, Simão, inconstitucional, né? Realmente, era a palavra que eu escrevia. E aí, eu brincava, né? Então, eu acho que o que está também no meu sangue foi ser professora. Sempre admirava minhas professoras, escrevia cartão. E aí, o direito já estava na minha família, né? Assim, presente. E acho que Ana, só uma notinha. Você não tem na família professor? Ou tem também professor não, na família? Não, é porque não. Eu venho de uma família que minha mãe era professora de história. E eu ia com ela às aulas. E tinha uma tia no interior que dava aulas. Eu nasci com a academia, com a aula, mas não nasci com o direito. É o contrário. O direito ao contrário. O desbravador. Mas de aula já tinha. E Ana, você, quando decidiu pelo direito, foi uma coisa natural, sem grandes sofrimentos. Entrou na carreira e também não titubeou muito. Agora a pergunta, ir para família e sucessões. Agora eu vou para uma segunda etapa. Entre tributário, penal, comercial e todos aqueles direitos menores, como é que você foi do creme de la creme, que é o direito privado? Então, eu acho que aí, né, Simão, às vezes quando a gente escuta os alunos falarem, não, eu quero ser tributarista, eu quero fazer administrativo. Eu acho que quem gosta muito do direito, a vida um pouco leva você, né? Assim, pelo menos num caminho de uma advocacia e tudo mais, é muito difícil. A pessoa chega na faculdade, não, eu quero advogar com família. Pode ser que aconteça, que realmente ela persiga muito isso, mas uma pessoa que goste muito do direito, né? Eu adoro o direito tributário, eu adoro o direito constitucional. Então, o que aconteceu comigo foi que meu primeiro estágio foi com meu avô, que não por outra razão sempre fez a área do direito civil e fazia muito inventário, muito direito de família também. Logo depois eu fui para um escritório que também fazia muito isso e aí fiquei, né? Gostei muito e foi assim, a vida me levou, né? Eu posso dizer isso para você, né? Não foi uma escolha assim pensada, né? Eu me apaixonei por civil na primeira aula de direito romano. O professor de romano, o professor Eduardo Marques, contou alguns casos, um até envolvia usufruto, e usufruto de idoso, no fundo tinha um pouco a ver com família, o outro era responsabilidade civil. Eu olhei e falei assim, nossa, mas como eu gosto disso. Ele disse assim, o que nós vamos estudar em direito romano é o atual direito civil. Eu guardei essa frase, e daí eu fui para frente. E Ana, daí você se formou na UERJ? Não. Eu me formei na PUC do Rio, né? Você dá aula hoje. Exatamente. Então parece que eu nunca saí dali, né? Às vezes eu começo a falar umas coisas, eu falo, peraí, calma, né? Porque eu continuei, né, na PUC. Eu me formei na PUC do Rio, e aí eu fiz o mestrado na UERJ, e depois eu fiz o doutorado na UERJ, né? Então, meu coração bate pelas duas casas, por motivos diferentes. Multiparentalidade. Eu tenho uma multiparentalidade porque a pós-graduação foi lá na UERJ
E a minha graduação foi na PUC. E a PUC é a minha casa, né? Onde eu dou aula há muitos anos, né? Eu fico emocionado porque eu também fiz carreira na São Francisco, e mestrado, doutorado e graduação e tudo. Então, assim, é uma coisa até que me emociona pensar na nossa casa. Agora me conte, e o seu orientador foi o professor Tepedino, agora não errei. Foi, exatamente. Na verdade, na monografia, né, lá na PUC, a minha orientadora foi a professora Maria Celina Bodan de Moraes, né? Que é uma querida. E uma super craque, né? Porque como os alunos dela falam, ela tem sempre as perguntas mais difíceis, né? Então, eu até devo dizer que foram as perguntas dela que me levaram à minha monografia, que me levaram à minha dissertação de mestrado e até ouso dizer a minha tese de doutorado. Agora, na UERJ, quem foi meu orientador foi o professor Tepedino, que eu não o conhecia, né, até eu entrar no mestrado. E quando eu entrei no mestrado, eu já lia todos os livros dele, já lia tudo, porque quando eu resolvi fazer o mestrado, eu fui atrás, né? Não fiquei só naquela bibliografia, então fui atrás, então eu já estava encantadíssima pelo professor Tepedino, e quando eu o conheci, o professor Tepedino, além dele ser uma pessoa brilhante, ele tem uma generosidade acadêmica sem precedentes. Ele agrega muita gente, ele agrega todas as pessoas, então, e é um craque total, então foi maravilhosa, tanto a sua orientação na dissertação de mestrado, quanto na tese de doutorado. Se me permite dizer, é graças a esses atributos todos do professor Tepedino que eu endosso a sangue, não só por tinta, que ele montou essa escola fantástica, que Exatamente. ele foi um... visionário não tem o que usar. Ele foi um idealizador, ele executou um projeto. Isso é maravilhoso. Exatamente. Ele tem um projeto e pôr ele para andar. E hoje tem uma escola fabulosa. Aliás, não estou falando com a Ana, mas eu vou também conversar com outras pessoas que estiveram sob a asa acadêmica, sobre o carinho, o cuidado acadêmico do professor Tepedino, que ele é extremamente cuidadoso, é um homem extremamente generoso. E vou dizer que a escola do professor Tepedino deixa marcas indeléveis e profundas no direito civil brasileiro, e eu não tenho dúvida disso. Então, daí, formamos na PUC, fomos fazer o mestrado na UERJ com o Tepedino. Pergunto agora, os temas das suas dissertação e tese surgiram espontaneamente? Sugestão do próprio orientador? Como é que você chegou nos seus temas? Que eu depois, um dia, quero contar como eu cheguei nos meus temas. Como é que foi que você chegou nos seus temas? Então, na verdade, né, eu cheguei no meu tema, peraí que eu tô fazendo a live com você e tem um pintor aqui na minha casa que precisa tirar aqui uma tinta. Então, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, eu posso te dizer que tudo começou com uma conversa com a professora Maria Celina Bodan de Moraes. E eu disse para ela, Celina, eu quero fazer uma monografia, né? Preciso falar na monografia, sobre sucessões, né? Eu quero fazer sobre sucessões. E aí ela começou a ponderar comigo os problemas do direito sucessório. Eu fiz a monografia sobre a cláusula de inalienabilidade, as cláusulas restritivas da propriedade. E naquela ocasião ela já tinha me colocado a pergunta: e a questão da sucessão do cônjuge e do companheiro? Deve ter alguma diferença, né, de herança entre os dois? Um herda mais que o outro? Como que... né? E na hora, aquele tema não tinha me despertado. E aí eu fiz a monografia. Quando eu cheguei no mestrado da UERJ, eu resolvi que eu ia falar sobre a culpa na separação e no divórcio. Mas a Rose Vencelau, que é também sua conhecida e amiga, também queria falar sobre o mesmo tema. A gente começou a ficar bom, não podemos fazer a mesma dissertação, né? E aí eu mudei o meu tema, resolvi falar sobre o cônjuge e o companheiro. Ela mudou o tema dela também, né? E acabou que esse tema da culpa ficou para lá e cada uma fez um tema diferente. Então, essa pergunta já estava me acompanhando desde o início, né? E eu fiz a dissertação e logo no meio da dissertação entrou que eu estava escrevendo, né? Entrou em vigor o código, né, de 2002. E então acabou que eu também fiz um livro datado, né? Assim, um pouco datado, porque o meu livro fala muito da parte do direito do Código de 16, as discussões do usufruto, porque ainda estavam muito ainda em vigor, né? Mas, enfim, mas eu tratei de tudo, né? Então, eu tratei como um todo desse tema
quando eu fiz a dissertação de mestrado. E aí eu acho que a tese de doutorado foi uma continuidade, porque eu já tinha tratado muito da sucessão legítima na dissertação de mestrado e faltava, então, uma reanálise do testador, né? Do papel do testador. Porque se a gente pensar nos personagens do direito civil, todos eles tiveram as suas formas de atuação modificadas, né? O proprietário com a função social da propriedade, o marido com a emancipação da mulher, o contratante com a função social do contrato, o empresário com a função social da empresa e o testador, né? O bom e velho indivíduo burguês continua podendo tudo no testamento. Então, essa foi o meu desafio na tese de doutorado, né? E, Ana, eu lançaria agora uma pergunta, para a gente depois começar as questões da legítima, que são empolgantíssimas. O desafio de ser mãe, professora, palestrante no Brasil inteiro, ter uma agenda concorrida. Eu até quero dizer para vocês que a primeira vez que eu vi a professora Ana Luísa Nevares palestrar num evento do IBDFAN, eu olhei e falei assim, eu gosto do jeito que essa professora... Eu gosto. Essa professora fala coisas que eu gosto de ouvir. Porque ela, evidentemente, tem uma densidade teórica fabulosa e uma visão sistemática fabulosa, e não concordamos sempre, temos discordâncias. Claro. Mas isso não muda a admiração. Agora, Ana, me diga, e como você consegue... Isso eu queria deixar isso registrado com todas as mulheres que eu vou conversar, para a posteridade, porque hoje tem as nossas alunas se formando e super ansiosas do seu papel nessa sociedade extremamente confusa, porque é um ritmo alucinante, eu tenho que ser tudo ao mesmo tempo, fazer tudo ao mesmo tempo, e ter sucesso em tudo, e dar conta de tudo. Então eu quero lançar essa pergunta para todas, para depois começarmos o jurídico. A Ana Luísa Nevares, mãe, tem uma certa culpa por ser uma profissional tão bem-sucedida? Se sente em certo momento, mas eu podia estar mais com os meus filhos? E a Ana Luísa, professora, advogada, escritora de obras e tudo mais, de vez em quando se sente um pouco culpada, eventualmente, por, não sei, por não estar em casa ou por dar menos atenção aos livros. Eu estou muito em casa, devia estar escrevendo mais. Como é que a Ana consegue conjugar essa ansiedade pós-moderna que é angustiante para todos? Muito, muito. Então, Simão, vou ser muito, muito sincera, tá? Eu me sinto culpada todo dia. Então, eu vou ser assim, abrir meu coração. Eu me sinto culpada todos os dias, né? Mas, ao mesmo tempo, é um mix, né, de culpa e um mix também de pensamento de um dever cumprido, né? Eu advogo na área de família e sucessões, né? E eu acho que a gente tem duas maneiras de aprender. A gente pode aprender errando, que é uma coisa que acontece, né? E se alguém disser que não erra, é mentira. Mas a gente também pode aprender vendo o erro dos outros, vendo aquilo que não dá certo, né, para a vida do outro. Eu acho que a gente também pode aprender observando, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E, sem dúvida nenhuma, o que eu até muitas vezes eu falo nas minhas aulas mesmo, né? Olha, a coisa mais importante do mundo é a sua independência, né? Não importa. E às vezes você pode ser independente hoje e no futuro não ser, né? Então, não necessariamente é uma coisa que você tem que se sentir derrotado por não ser independente. Porque, às vezes, é uma coisa que você persegue, mas não necessariamente você obtém essa independência. Mas eu acho que a independência é a coisa mais importante que tem para o ser humano, né? E é claro que isso é uma coisa muito mais difícil para as mulheres, principalmente para as mulheres mães, porque é um ser que vem e que depende 100% de você desde a barriga, né? Começa, não, agora você tem que tomar ácido fólico, agora você não pode mais beber, agora você não pode mais comer chocolate, agora você não pode mais ir correr não sei quantos quilômetros. Então, desde o início da gravidez, você tem várias restrições, tudo por conta de uma pessoa, e depois que ela nasce, ela vira a pessoa mais importante do mundo para você.
Enfim, você tem que continuar fazendo muitas renúncias. Então, eu me sinto culpada todo dia. Melhorou meu sono, né? Mas até um bom tempo atrás eu tinha culpa e sono, né? Porque eu sempre acordei de noite para dar mamadeira para os meus filhos. Eu sempre tive ali no colo na noite o tempo todo. É um fato que na medida em que eles foram crescendo, eu fui trabalhando mais, né? Porque eles foram cada vez mais sendo independentes, né? Então eu me sinto culpada, Simão, mas eu acho que é isso, né? O exemplo que eu posso dar, eu espero que eu tenho 2 filhos homens, né? Eu espero que eu ganhe 2 filhas quando eles tiverem, né, as suas mulheres. Eu digo sempre que eu vou ser uma sogra super obediente, eu vou fazer tudo que a minha nora mandar, né? Porque eu quero poder participar da vida do meu filho. Então, minha nora vai mandar em tudo, né? Acho que eu sou mandona, então eu amo a minha sogra, a gente está super bem. Então, eu quero ser uma sogra como a minha sogra né? E eu me sinto culpada mesmo, mas apesar de tudo, eu acho que eu fui muito amada pela minha família, então eu acho que eu ensino isso para os meus filhos, deles verem, eu sempre digo e eu sempre demonstro que eu amo eles, né, que eu priorizo eles, né, e hoje até o meu filho foi fazer uma redação da nota da escola, né, e colocou, meus pais estão trabalhando muito duro para pagar as contas e tal, então estão vendo o exemplo, né, Simão, que está ali na pauta, né? Adorei sua resposta. E no fundo, a vida é liberdade e essa arte de lidar com as próprias culpas. Quem não tem culpa? Quem não tem culpa, exatamente. Quem não tem culpa? Quem não tiver tem algum problema, porque o ser humano se sente culpado e daí administrar essa sensação. Eu depois, no final, na última pergunta, quando falarmos da guarda legítima e do jurídico, eu vou te perguntar, e também perguntar para todas as amigas, uma dica para essas alunas que estão saindo da faculdade sobre carreira. Mas isso eu falo mais para frente para a gente encerrar a conversa. Tá bom. Ana, nós escolhemos um tema jurídico que a gente gosta pouco, eu e você, né? Pouquíssimo. Só um pouquinho que a gente gosta. A gente quase nunca falou. Nunca, imagina. Nunca escrevemos sobre isso, né? Não, de jeito nenhum. Estamos começando hoje. Espero que eles percebam as nossas deficiências. Mas, Ana, dá um contexto um pouquinho básico, mas já mais avançado, da sua visão da legítima no Brasil, da sua visão da legítima no Código de 16 e no Código atual, da sua visão de futuro da legítima. Eu quero que a gente converse de uma maneira franca para fazer uma análise crítica, até para estimular alunos a estudarem a legítima. Acho que estudar futuros professores a estudarem a legítima, porque eu acho que a gente precisa pôr esse tema na pauta de maneira científica. Eu acho, sabe, Simão, que a gente já tem uma dogmática e um estudo suficiente para a gente pensar numa reforma real da legítima, né? Só que eu compreendo que é um tema extremamente difícil e eu acho que é um tema, assim, talvez meio relegado em segundo plano, né? Não a legítima em si, o próprio direito sucessório, quando não deveria ser, né? Porque a gente sabe que se a gente pensar em acumulação de riqueza, né, a herança é algo que permite a redistribuição da riqueza dentro de um mesmo grupo e mais, né? Permite uma arrecadação de imposto que também deve ser muito refletida, né? Basta a gente pensar que a nossa Constituição de 88 tem um imposto sobre grandes fortunas que até hoje não foi devidamente regulamentado, né? Então, quando eu penso na legítima, né, de pensar que um pedaço da herança tem que ficar obrigatoriamente destinado a determinadas pessoas, a minha sensação sempre é que a gente deve ter um cuidado muito, muito grande ao escolher essas pessoas, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os meus alunos, né? Se vocês fossem os legisladores, porque nós, como operadores do direito, é muito fácil a gente criticar a lei, dizer que tem que ser assim, que tem que ser assado. Agora, vai fazer a lei, né? Eu às vezes, assim, eu sempre falo para os meus alunos, vamos olhar a geografia do Código Civil. Qual é o capítulo que nós estamos? Qual é a seção que nós estamos? Qual é o livro que nós estamos, né? Ana, porque... Só para a gente uma nota rápida. Quando nós, pela comissão do IBDFAN, eu estava, e a Ana e vários outros, não só nós, tentamos pensar sucessões e temos um projeto, a gente viu que é muito exatamente, difícil, muito então difícil. É fácil abrir o código, reclamar da redação, reclamar da isso, exatamente. exatamente. Mas na hora de pois sentar, né?
E fazer imagina só, Simão, é um código com mais de 2.000 artigos e eles têm que conversar entre si e não podem ser contraditórios, né? Então, não foi a minha primeira vez naquele projeto nosso do IBDFAN de tentar, porque uma época eu fiz um projeto lá na PUC, que a gente também estava buscando um projeto de lei justamente sobre a sucessão do cônjuge e do companheiro, e já foi super difícil a gente pensar numa lei geral, né? Então, mas voltando ao tema da legítima, eu sempre penso assim, eu indago para os meus alunos, se você, indago hoje a quem está assistindo a nossa live, né? Se vocês fossem os legisladores, quem vocês elegeriam para ser herdeiros forçados, né? E eu continuo achando que, sem dúvida, a família é a formação social que vem inspirar o legislador a estabelecer, né, essa eleição, mas eu me encantei quando eu fui para a Itália estudar, né? Eu fiquei um mês lá em Camerino fazendo pesquisa e foi sensacional. E eu me encantei com um autor italiano chamado Vincenzo Scalisi, que ele me abriu o coração. Acho que foi ele que abriu minha tese de doutorado, porque ele mostrou como o direito sucessório é neutro, como o direito sucessório não se preocupa com as relações concretas e internas dentro do seio familiar, né? E por conta disso, eu acho que essa é uma grande crítica que existe no direito sucessório. Eu sei que é complicado a gente tratar dos assuntos especificamente, mas eu acho que a gente já chegou no momento que nós temos já bagagem para isso. É preciso que nos reunamos de verdade, com outras cabeças, para efetivamente pensar. Mas o que eu penso é que a legítima, assim como o direito sucessório em si, está muito neutra. É o descendente porque é descendente, o ascendente porque é ascendente. O cônjuge, o código tentou, né, graduar a tutela do cônjuge com o regime de bens, mas foi super mal feito, né? Porque regime de bens é um critério abstrato. O que adianta eu falar, você é casado na comunhão universal? Pode não ter meação, né? Você é casado na separação total. Pode ter um bando de patrimônio em condomínio. Então, é um critério abstrato, mas foi uma tentativa do legislador de desneutralizar, vamos dizer assim, a sucessão do cônjuge. Então, o que eu acho é que a legítima deveria se preocupar com relações vulneráveis concretas no seio familiar, né? E não só uma família fundada no sexo, mas uma família também fundada no cuidado. Daí até eu vou em breve, eu já publiquei esse artigo, mas vai sair no Migalhas também, um textinho menor, que eu defendo a extensão do direito real de habitação para outros parentes vulneráveis. Não só o cônjuge, né? Mas herdeiros menores, deficientes por alguma razão. Então, eu acho que a pertinência da legítima e a aceitação da legítima está no fato da sociedade concordar que aqueles indivíduos merecem uma proteção especial. E é isso que eu queria lançar para você. Quando o código optou por elevar o cônjuge à categoria de herdeiro necessário, sendo que o cônjuge não era nem nas ordenações, nem no Código 16, nem na Feliciano Pena, e não o companheiro, e de repente o Supremo vai dizer inconstitucional, o companheiro concorre, mas também não diz se é herdeiro necessário. Só diz que é inconstitucional 1790, que o companheiro concorre nos termos do 1829, mas também não diz se é herdeiro necessário. Eu queria que a professora Ana Luísa me dissesse, o código mandou bem em elevar o cônjuge a essa categoria? 1. 2. O Supremo, quando diz que é tudo igual e não diz se é tudo igual, disse que é tudo igual ou não disse? Olha, você vê... Simão, eu só fazer um comentário. Às vezes, eu não sei, eu tenho uns clientes, às vezes são engenheiros, né? Eles acham que nós somos malucos, né? Porque eles têm uma cabeça cartesiana, né? E a gente, de repente, traz para eles tantas dúvidas. Eu acho que a gente é doido, né? Esse pessoal é maluco, né? Então, realmente, quando você me fez essa pergunta, me fez até pensar, né? Olha, então vamos lá. Eu acho o seguinte, Simão, quando a gente lê Caio Mário, Silvio Rodrigues, Orlando Gomes, todos esses grandes autores que estavam na crista da onda, vamos dizer assim, quando o código foi concebido, né? Todos são uníssonos em reclamar da posição do cônjuge como usufrutuário, né? Principalmente Caio Mário ponderava que o cônjuge precisava ter uma posição mais proeminente na sucessão hereditária, né? Então, eu acho que o que aconteceu foi mesmo que naquele momento, na década de 70,
existia um apelo muito grande para uma melhoria da posição, né, do cônjuge, e principalmente por conta da mulher, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente tinha acabado de sair da mulher casada no rol dos relativamente incapazes. Não tinha nem divórcio na década de 70, né? Então, naquele momento de concepção do código, eu acho que poderia fazer um sentido. E mesmo assim foi pensado, né, em graduar a tutela do cônjuge conforme o regime de bens. Ou seja, o recado é, você não vai receber só porque você é cônjuge, mas você vai receber porque também a sua relação patrimonial oriunda do seu casamento não te dá uma proteção patrimonial suficiente. Então, esse é o recado que nunca conseguiu ser efetivamente dado pelo 1829, inciso 1, né? Então, se eu parar para pensar naquele momento, pode ser que tivesse realmente uma pertinência, né? Eu não era nem nascida quando o código começou a ser pensado. Mas quando o código entrou em vigor, eu acho que ele se desconectou da sociedade, né? Ele se desconectou da sociedade porque nós temos hoje um divórcio objetivo, né? As pessoas têm mais de um casamento. Eu acho, sim, que é muito importante a gente pensar na emancipação feminina na família, mas talvez não seja necessariamente com tanta ajuda do direito sucessório, né, nesse aspecto. Então o código se desconectou. Mas, Simão, tem uma coisa que eu sou muito dogmática, né? Eu não consigo conceber o fato do companheiro não ter os mesmos direitos sucessórios do cônjuge. Em que pese eu achar que não deveriam ser herdeiros necessários, eu acho que são. Eu também acho. Então, né? só completar essa ideia. Eu também acho que não deveriam, e também acho que são, porque acho que o Supremo não deixa brecha para outra leitura, ainda que não tenha dito expressamente. E vou mais longe, Ana. Eu acho que o legislador da década de 70 se encantou com dois modelos, que eram os mais novos, que era o Código Italiano de 42 e o Código Português com as reformas da década de 70, e os dois punham o cônjuge como herdeiro necessário. Então, também acho que era uma opção como se fosse óbvia, tá certo? Isso. Também concordo com você. Redigir o Código Civil e pusesse o cônjuge, nós vamos escrever cônjuge ou companheiro, como fez o CPC em 2015 em todos os artigos. Isso, seria exatamente. uma coisa natural, né, Ana? Natural. Agora, que ele nasceu desconectado, ele nasceu porque nós que advogamos sabemos que a sociedade normalmente não aceita essa ideia, por uma razão muito simples. O homem mais simples, não estou dizendo simples de dinheiro, sem visão jurídica, ele normalmente segue a regra do Código Civil porque ele não procura advogado, não planeja sucessão. O homem mais preparado, a mulher empresária, eles procuram um advogado, esse casal, para fazer um planejamento sucessório. E daí, o planejamento sucessório hoje, com o cônjuge como herdeiro necessário, principalmente o cônjuge casado em segundas núpcias, que não é a mãe ou o pai dos filhos, é um problema o cônjuge ser herdeiro necessário. A gente podia ter pensado, como a gente sempre defende nas nossas palestras, que nem todo mundo precisa da herança do outro. Pode ser uma mulher empresária rica, um homem empresário rico, ambos divorciados que querem casar para ter um projeto afetivo. Só que no Brasil, esse projeto afetivo esbarra num projeto patrimonial. E aí, Simão, você, né, toca nesse ponto, né? E você se lembra como foi difícil para nós, naquela comissão do IBDFAN, na parte sucessória, decidir o que fazer com o cônjuge e o companheiro, né? Então, eu acho que a gente tem uma certa convicção que a gente precisa buscar uma maior liberdade na esfera conjugal, na sucessão hereditária. Mas a gente, no fundo, tem dúvida do que fazer, né? Porque a verdade é que, assim como a gente está buscando uma concretude maior nas relações sucessórias, eu acho que a gente também está tentando buscar isso no casamento. Talvez um casamento de 20 anos não é igual a um casamento de 5 anos, né? Uma mulher que seja independente não é a mesma de uma mulher que não seja dependente, né? Um marido doente. Então, chega uma hora que, apesar da dificuldade da gente ter critérios específicos, talvez seja a única maneira que a gente tenha de alcançar alguma coisa mais conectado com a sociedade, amarrando o juiz. Não dá para deixar o juiz solto decidir o que o juiz quiser. Mas, de alguma forma,
o sistema da common law, que as pessoas gostam de falar, não, na common law não tem legítima. Não, peraí, não é que não tem legítima, realmente não é uma legítima pré-estabelecida. Mas na Inglaterra, por exemplo, assim como outros países da common law, se você deixar parentes próximos vulneráveis, eles podem ir à justiça pleitear uma proteção sucessória. Então, alguma coisa nesse sentido a gente poderia pensar. Eu entendo o drama de deixar na mão do juiz, mas se a gente estabelecesse critérios, né, amarrando as decisões, poderia ser que funcionasse melhor. Até porque os casamentos, cada um é de um jeito, né? Tem gente que casou 3 vezes, tem gente que casou uma vez só, tem gente que tem 10 filhos, né? Então, a família está muito modificada, né, Simão? Mas a gente pode concluir, nessa nossa primeira etapa da conversa sobre a legítima, que tanto eu quanto você entendemos que o código nasceu velho para uma realidade completamente nova e que nessa realidade nova na qual ele nasceu, o cônjuge ser herdeiro necessário não é socialmente o ideal. Não, eu acho que podemos concluir. Acho que o cônjuge e o companheiro. Que se o cônjuge é herdeiro necessário, o companheiro tem que ser. Não tem outra escapatória. Eu não consigo aceitar, Simão, a distinção, porque eu acho que a sucessão hereditária está fundada na solidariedade familiar, né? Então, ou é liberdade para os dois, ou é herança necessária para os dois. E eu acho que toda essa confusão que está acontecendo por conta da decisão do Supremo, eu acho uma pena, preciso registrar, porque nós sofremos com isso. Eu sofro muito de não poder dar para o meu cliente e para os meus alunos, né, mas principalmente para os clientes, uma resposta clara e objetiva, né? Mas eu acho que isso foi uma coisa assim, uma escapadinha, porque o que aconteceu foi que ele botou lá, né, na tese de repercussão geral, aplica-se o 1829, claro, porque é o artigo líder da sucessão, foi por isso que foi mencionado. Se não tivesse aquele artigo, ninguém estava pensando nisso, né? Então eu acho que virou uma oportunidade, uma tábua de salvação para tentar buscar uma liberdade maior na esfera conjugal, Simão. Eu ia aproveitar agora e perguntar para a advogada, porque é um problema que eu tenho no meu escritório, eu quero ver como é que a advogada Ana Luísa Nevares resolve. Quando alguém aparece no seu escritório assim, doutor, estou em união estável, quero fazer o meu planejamento sucessório por testamento. É a minha opção. Não quero doação, eu quero fazer um belo testamento. E a professora Ana faz belíssimos testamentos. Só que tem um problema, professor, eu estou em união estável. Como é que você resolve na prática? Vamos ensinar esses meninos e meninas a pensarem aí. Como é que na prática a gente resolve esse drama nosso de dizer ou não é herdeiro necessário se o Supremo não disse, e só para dar uma nota doutrinária, do nosso grupo de BDFAN, talvez 97% entenda que é herdeiro necessário e 3% entenda que não. Então, há uma grande... A doutrina quase unânime entende que é. Como é que se planeja a sucessão nessa hipótese dos companheiros se nós não temos certeza se o companheiro ou companheira são herdeiros necessários? Então, Simão, na verdade eu começo com a pergunta, né? O que você quer? Que ele herde ou que ele não herde? E quando a resposta é que ele não herde, né? Eu sou obrigada, por conta do estado da arte atualmente, né? A prever uma cláusula dizendo que a intenção dele é que os filhos sejam seus herdeiros universais, né? Que ele deseja afastar o cônjuge. O companheiro, eu gosto muito, Simão, nos meus testamentos, de cláusulas narrativas. Cláusulas que explicam o objetivo do autor da herança. Porque eu acho que isso ajuda uma interpretação, né? Então, eu não posso dizer que hoje essa tese, por mais que eu pense diferente como pesquisadora, ela está na mesa, né? Então, eu acho que ainda existe espaço para um testamento que condiciona certas situações. E aí eu até pondero com o cliente, bom, mas então se ele for herdeiro necessário, o que você quer atribuir a ele? E aí a gente coloca algum pedaço para já ser aquela parte a ser imputada na legítima, né? Então eu procuro entender o que o cliente quer, né? E dentro do ordenamento colocar um testamento mais próximo daquilo que ele quer. Sempre dizendo, né, que o testamento, né, pode ser inválido numa cláusula, mas válido em todas as outras, né? Mas, infelizmente, a dúvida está no ar, né? Eu não posso, apesar de eu ter convicção como pesquisadora que ele
eu não posso dizer que a dúvida no campo jurídico não existe. Então, eu condiciono no testamento quando assim o cliente deseja, né? E narro os objetivos dele. Duas notas importantes. Aquele testamento do passado, que o tabelião dizia, João deixa para José um dozeavos, para Maria um dozeavos. Esse testamento, sem nenhuma narrativa, ele está morto, sepultado. O testamento tem que narrar o porquê, é bonito que o faça e convence um juiz amanhã pró-validade e menos do que invalidade. Ou seja, eu também gosto da voz. Eu gosto dos tabeliães, Ana, que diz assim, diz o testador, meu filho João cuidou de mim, eu acho que ele merece a disponível, eu adoro isso e acho que, sem crítica a nenhum profissional, é o testamento melhor de ser feito para os nossos clientes. Estamos totalmente de acordo. Também ele acho. Justifica as suas opções. Não é uma opção assim, deixo para a sobrinha Maria todos os meus bens e acaba o testamento. Deu sobrinho Pedro, vai dizer, ele foi coagido. A sobrinha Antônia vai dizer, Maria quis dar um tiro nele, vai começar aquela conversa. A segunda coisa interessante que você disse, e eu também concordo, é que nesse momento eu tenho feito condicionado. A minha vontade é tudo para os filhos. Mas, se por acaso se entender que o companheiro é necessário, que ele receba bens determinados. Que é uma outra técnica testamentária, seria até bom a gente já dividir com os nossos ouvintes, espectadores, que você não é obrigado a deixar tudo para todo mundo, como alguns ainda pensam. Ah, professor, se eu tenho um filho, metade do que eu tenho é do meu filho, mas não é metade no bem, é metade no patrimônio. Isso, 2014 do Código Civil, está lá expresso, né? Não tem mais conversa. Então, no passado, também alguns tabeliães, não, se é legítima, você tem 5 casas, o filho tem que ter a metade de cada uma das 5 casas. E nós sabemos que isso hoje, o Código 2014, o artigo 2014 do Código, afasta. Então, uma das soluções que eu também tenho dado, Ana, é essa. Se considerado o herdeiro necessário for, por orientação jurisprudencial segura do STF, ele receba isso ou aquilo, né? Isso. Porque... e que seja imputado e que aquele isso ou aquilo seja imputado na legítima. Então, você ajuda e resolve, né, um pouco esse problema, tira o cônjuge ou o companheiro de certos condomínios indesejados, né? Então, eu acho que é o caminho possível, né, Simão? É o caminho que é viável hoje em dia. Gosto muito dessa ideia. Uma outra pergunta bem técnica sobre a legítima, você que estudou sucessão em direito comparado e outros países, nós sabemos que alguns países têm legítima fixa, como a nossa. Para os ouvintes que não sabem, ela era de 2/3 nas ordenações filipinas. Em 1907, com a Feliciano Pena, ela caiu para 50%, que é a Lei 1839, e ficou em 50% no Código Civil de 2002, de 16 de 2002. Nós nunca tivemos legítima variável, como tem Portugal, desde o Código Seabra. Você, Ana Luísa, pesquisadora e também advogada, acha que a legítima variável era uma boa opção, eventualmente, para composição de interesses? Ou a variabilidade da legítima continua dando aquele caráter neutro à sucessão, que, segundo o seu entender, não é o melhor caminho? Qual é a sua leitura sobre uma legítima variável? Eu acho que o menor problema da legítima, Simão, é o quantum. Eu acho que o maior problema da legítima é a quem proteger, né? É claro que eu poderia conjugar um pouco as duas coisas, né? A quem proteger e ter uma certa variação, né? Mas eu estou mais preocupada com a quem proteger e como proteger, porque eu também acho que a gente pode pensar em direitos específicos, como o direito de habitação, né, do que necessariamente com o quantum, né? Eu acho isso. Mas não sou... penso também que uma ideia, né, de conjugar as duas coisas seja interessante. E eu acho que para o cônjuge, cada dia mais, apesar da nossa angústia, a gente precisa de uma coisa direcionada para aquele casamento, né? Então, eu acho que a gente vai precisar pensar em critérios, tempo de casado, se tem filhos em comum, se tem dependência econômica, enfim, coisas que vamos ter que levar em consideração, né, para poder estabelecer o que ele vai receber. No fundo, se eu estou entendendo bem, você gosta de uma ideia, não exatamente igual, claro, eu entendi bem sua ideia, mas um pouco dos alimentos, possibilidade, necessidade, renúncias. Que, por exemplo, a minha mãe, que renunciou à profissão, está casada com meu pai há 50 anos,
é diferente da Ana, que está casada há menos do que 50 e trabalha. São mulheres Claro, com vidas, claro. histórias diferentes. Né, Totalmente diferente, exatamente. Então, eu acho que a gente não tem como afastar completamente essa, sabe, essa situação, Simão. Eu acho muito difícil a gente prosseguir pensando no cônjuge, no companheiro, sem olhar os casos concretos, sabe? Eu acho que a gente está precisando fazer isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para a gente finalizar a parte legítima, depois eu vou voltar na questão das dicas e sugestões e estímulos às jovens formadas em direito para as mais diversas carreiras. A professora Ana Luísa acha que nós vamos estar vivos para ver uma reforma do direito das sucessões no Brasil ou nós não vamos estar vivos para ver? Olha, Simão, não sei. Se aquele nosso projeto lá do IBDFAN não vingar, eu não sei se a gente vai estar vivo para ver. Eu acho que no final do dia, sempre o direito das sucessões é relegado lá, né? Todo mundo pensa que o consumidor é muito mais importante, né? Que direito do trabalho, sei lá, tributário, tudo mais importante, mas... E a própria família, né? Claro! Não, sucessões não. Família sim, é casamento, precisa cuidar. Agora, sucessão, isso aí é coisa que... Só que uma coisa junta com a outra, né? Completamente, né? Então, na hora que eu mudo a família, eu mudo a sucessão também. Não tem jeito. Então, eu acho que uma coisa parte para outra também, né? Eu também acho, Ana, que há uma dificuldade em mudar a sucessão por uma questão simples. Como não há interesse político, não há pressão social, não dá voto, sucessão vai acabar sendo mudada, na minha opinião. Um dia passa um pequeno artigo, por exemplo, um pequeno artigo que muda o 29, por exemplo. Sabe aquela coisa por fatia? De repente aparece um pequeno artigo que inclui ou tira inclui o companheiro ou tira o cônjuge do rol de herdeiro necessário. Sabe aquela coisa por fatia? Aqueles artigos que surgem, sei. Não sabe nem da onde, e de repente ele é aprovado, e a gente tem que dar aula com um artigo assim, que é aprovado no meio que... Não é às escondidas, mas sem debate jurídico prévio. Eu acho que nós vamos pequenas reformas por algum recurso, infelizmente, sem um debate jurídico mais profundo. Mas também acho que não vamos ver a aprovação do IBDFAN, porque nós fizemos um projeto robusto, propusemos o debate não veio à pauta, você reparou? O projeto não foi debatido, não foi explicado. E qual é a dica da professora Ana Luísa, da advogada Ana Luísa, para as meninas, meninos, jovens, de ambos os sexos que estão se formando e que querem seguir essa maravilhosa profissão que é a docência e a tão maravilhosa profissão da advocacia? Simão, você está me ouvindo bem? Perfeito. Tá, me ouvindo bem, né? Não, eu que comecei aqui a falhar um pouco. Deixa eu ver se melhora aqui sem o... agora você continua me ouvindo bem? Tá. Bom, então, uma dica, né, que você está me perguntando, assim, para as mulheres, né? Eu acho que a gente não pode abandonar de jeito nenhum um projeto de independência, né? Isso eu acho fundamental em qualquer situação que se faça, né? Um projeto de independência, né? Eu acho que é um conselho que eu tento me dar, mas eu não consigo muito executar, que é a gente não se exigir demais, né? Nós não somos mulheres maravilhas, nem homens maravilhas, não vamos conseguir dar conta de tudo. Saber dizer não é uma arte, né? Também. Mas esse é um conselho que também depende muito da personalidade de cada um, né? Alguém é mais easygoing, o outro é mais exigente consigo mesmo, né? Normalmente você é um pior juiz com você do que com o outro, né? Com o outro você passa a mão na cabeça, com você, né, espizinha mesmo, né? E não você deveria ser mais condescendente com você mesmo. Mas uma coisa que eu sempre repito é isso, é não abandonar o projeto de independência, né? Acho que, de alguma forma, a pessoa tem que ter independência, ela tem que poder escolher, ter escolhas, porque se a pessoa não é independente, ela não escolhe, ela é levada e ela fica presa num momento, numa situação, porque ela não conseguiu tomar uma outra decisão, né? Então eu acho que se as pessoas, e se tem hoje mulheres, né, cada vez mais eu dou aula para mais meninas, mais mulheres, né, juízas, promotoras, né,
Acho que a gente ainda tem muito a fazer, né? Agora, com essas lives todas, né, Simão, e vários eventos, a gente está vendo muitos... Eu recebo muitas mensagens de eventos que só tem homem falando, né? Só homem que fala. Acho que no direito de família das sucessões, acho que as mulheres têm um papel mais proeminente, mas isso não acontece em outras áreas do direito civil. E quando às vezes eu recebo assim um webinar, só vejo homem falando, eu falo, gente, será que não tem nenhuma mulher que eles poderiam ter convidado? Né? Então, eu acho que nós ainda, as mulheres, né, ainda tem muito degrau para subir, né? Mas a gente não pode abandonar o projeto de independência, né? E é um projeto muito fácil, às vezes, de ser abandonado. A maternidade, né? Uma vez eu conversando com uma amiga minha que não estava trabalhando, estava só sendo mãe. Olha, né? Ela falava assim, estou só sendo mãe, né? E ela falando, Luísa, mãe é cansada. Não importa se ela trabalha ou não trabalha, porque a mãe é cansada. Eu falei, a mãe é esgotada, né? Então, é isso mesmo, né? Não tem muito jeito. Mas eu acho que o conselho é esse, é a gente não abandonar esse projeto. E eu queria dizer que, além de ter sido um prazer conversar com você, eu entendo, Ana, que os eventos têm que ter participação feminina e tem que ter participação masculina. E como eu sempre digo, eu tenho a sorte de ter amigas queridíssimas que são profissionais espetaculares, juristas espetaculares. Então, eu dificilmente tenho problemas em chamar juristas. Mas eu sempre também digo uma nota que não é crítica, mas é uma nota que para mim é muito evidente. Eu dificilmente escolho alguém pelo gênero, eu escolho pela competência. E como eu tenho essa sorte de ter muitas amigas competentes, eu escolho amigas maravilhosas. Mas, Ana, eu efetivamente, quando não é que eu não gosto da pessoa, quando eu acho que a pessoa não tem o que acrescentar, seja homem, seja mulher, comigo não participa. O gênero não é o elemento discriminador. O elemento discriminador é poder acrescentar. E por isso que eu tenho uma alegria enorme de ter dividido mesas com você em sucessões várias vezes. E quero dizer que é uma pena que não consigamos nos ver presencialmente por causa da Covid, mas torcendo para que a gente mantenha as lives, mantenha os webinars, mantenha isso, mas que a gente volte a ter um pouquinho de contato físico. Claro, jantares, né? Tá faltando, né? Tá faltando. Tá faltando. Aquele abraço amigo, que isso passe para que ele esteja junto. Eu acho que eu cumpri o que eu imaginava à distância e tive um prazer enorme, enorme de falar com você. Queria falar mais vezes com você, professora Ana Luísa. Vamos sim, volta e meia a gente, né, troca umas mensagens, troca, né, nossos contatos e tudo, né? Eu entendo muito as suas ponderações, Simão, não é pela questão do gênero, mas é que eu sou eu sou fã, assim, das ações afirmativas, sabe? Eu acho que elas têm um papel muito importante, faz parte, né? Claro. E acaba que, de alguma forma, quando a gente vai tendo um canal de divulgação, um canal de poder, né, colocar realmente alguém para ouvir, não só as mulheres, existem outros grupos que também precisam ser, né, vamos dizer assim, colocados também nesse mesmo local, né, nesse mesmo lugar. Então, eu sempre penso nesse aspecto, né? Mas é claro, acho que o principal ponto é quando algo a acrescentar, mas a gente afirmar, né, é importante também. Eu estou de acordo. E acho assim, Ana, há abuso, às vezes, de lado a lado. Homens machistas e mulheres que querem, por ser mulheres, falar onde talvez tivessem homens ou outras mulheres que acrescentassem mais. Eu acho que a nossa ponderação como pessoas preparadas, pessoas genuinamente generosas, porque nós somos, e genuinamente preocupadas com essas questões, a gente tem entre o preto e o branco o cinza. Há excessos, e esses excessos cabe a pessoas como nós, que não acreditamos que isso deva ocorrer, manter esse lado amistoso, esse lado que engrandece o diálogo, esse lado sem que dúvida constrói doutrina. E quero, como último recado, contar a vocês que recebi o honrosíssimo convite da professora Ana, do professor Tepedino e da professora Rose para fazer uma resenha da mais nova obra do trio queridíssimo de sucessões. E vou preparar a resenha que muito me honrou o convite que recebi da queridíssima professora Ana, representando a professora Rose e o professor Tepedino. Obrigado, Ana.
Vai ser o maior prazer, né? A gente está com esse livro dos Fundamentos do Direito Civil, manual para o aluno, né? E vai ser o maior prazer contar com a sua resenha. A gente pensando, foi escolhido a dedo, então vai ser o maior prazer. E vou indicar agora no YouTube, abaixo da live, o link para comprar o livro. Obrigado, Maravilha. Ana. Obrigada. Só. Beijão, boa semana. Beijo para você. para vocês Abraço também. aí. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, querida.